programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora pela Rádio Elite, programa Relacionamento.com, com a coach Ana Saran. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje nós estamos começando mais um programa aqui, Relacionamento.com. Hoje nós estamos com a Vânia Nascimento. Fala um alô aí, Vânia. Olá, pessoal. Ficou muito assim. Não, pode ficar à vontade, Vânia. Relaxa que aqui é uma delícia. Tudo gostoso, você vai gostar. Fica tranquila. A Vânia é terapeuta integrativa, especialista em projetos pessoais e empresariais, né? Isso. Bom, gente, como a gente sempre fala sobre relacionamento.com, né? Com quem você está se relacionando, né? Com quem e como você está se relacionando. É interessante a gente lembrar que quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só sobre relacionamento afetivo, amoroso. Antes da gente chegar nesse estágio de ter um relacionamento afetivo saudável, eficiente, a gente passa por outros estágios, né? Então a Vânia veio hoje aqui para contar a história dela, falar que ela está nesse processo, nesse outro estágio de relacionamento, não no afetivo. Ela vai contar, vai falar sobre relacionamento intrapessoal, interpessoal e o quanto isso, esse desenvolvimento desses relacionamentos trouxe benefício para a vida dela. Então, para começar, eu trouxe um textinho, porque eu geralmente coloco esse textinho no final, mas hoje eu trouxe no começo. Eu vou falar ele agora no começo, para a gente dar uma introdução, para as pessoas entenderem aquilo que a gente está falando, e no final. Então, assim, se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece o inimigo e nem a si próprio, perderá todas as batalhas. Então é através desse texto que a gente vai começar falando com a Vânia. Ela vai começar contando a história dela e um pouquinho sobre ela. E vocês vão ver que tem tudo a ver com as vitórias dela através do desenvolvimento intrapessoal. Então, Vânia, conta aí pra gente, começa a falar sobre a sua vida, como é que é aí conta um pouco da sua história e o que te levou assim, para desenvolver o seu relacionamento intrapessoal. Ok, Ana, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Agradeço a todos que também estão aqui prestigiando a audiência. Bom, a minha relação começou principalmente na adolescência, quando eu engravidei. E aí eu passei por algumas fases de muitos desafios. Fui mãe solo, de gêmeos, então uma faleceu e a outra teve um problema, né, de falta de oxigenação no cérebro. Então tudo isso mexeu muito com o meu lado emocional, com os meus relacionamentos, pai, mãe, família. Depois para trabalhar, porque trabalhar com nessa situação, com um filho especial, há quase 30 anos, né? A situação era um pouco mais diferente. Quase 30 anos atrás, né? Você fala. Sim. Hoje a Lana tem? Vai fazer 29. 29. Então, há 29 anos atrás, você passou por uma situação delicada, que foi ficar sozinha e ter uma filha. Tem uma filha. Uma filha especial, né? Que é importante a gente lembrar sobre isso. E tudo isso afetou muito a minha parte de relacionamento. Porque eu me fechei para relacionamentos. E eu não sabia lidar muito com essas situações. E foi virando uma bola de neve. Aí quando você está falando de relacionamento, você está falando todos, né? Todos. Todos, com interpessoal, intrapessoal, todos os tipos de relacionamento. Todos os relacionamento tipos. Em volta da sua vida. Todos. Porque eu me perdi nesse processo, né? Então, amigos,
Porque eu estava ali bem nos meus 17, 18 anos, então queria curtir, mas ao mesmo tempo tinha uma responsabilidade com esse novo cenário, né, da família. E ao mesmo tempo eu demandava um esforço a mais, porque tinha terapias, tinha sessões, tinha todo o trabalho que eu tive que fazer com a minha filha. E naquele momento também eu estava indo para a empresa trabalhar, eu estava no corporativo. E crescer nesse corporativo também demandava mais de mim. E ao mesmo tempo eu não tinha como me dedicar tanto também nesse corporativo para fazer um inglês, para fazer faculdade, para fazer pós naquele momento. Porque eu tinha essa atividade com a reabilitação da minha filha. Esse cenário dela, esse cenário, com esse ambiente dela. Com esse ambiente. E aí tudo isso foi mexendo muito com as minhas emoções. E na empresa, eu também eu me dedicava, eu fazia meu papel, eu tinha minhas ambições, né, para ser líder, para crescer, porém eu também não tinha essa maturidade para relacionamento. Por quê? Porque uma liderança ela exige muito de um relacionamento interpessoal. Sim. E eu não tinha essa base para me relacionar até então, bem estruturada. Sim. Porque eu estava me construindo, eu estava me redescobrindo ali. E tudo isso começou a ficar muito pesado, muito difícil, que foi aí onde eu comecei a entrar num processo de buscar terapia, de buscar ajuda, que foi ali quase nos meus 40 anos. Não, sempre há tempo, sempre há tempo. Que nem o Carlão, por exemplo, né, que eu tava contando essa história pra você, que ele já veio também daqui, com 50. E pra homem buscar ajuda, é muito mais difícil. Mas que bom que ele foi, né? Sim, sim. Foi, agora tá bem. Porque é corajoso, porque realmente o homem ele tem um certo bloqueio pra buscar. A sociedade como um todo, né? Sim, cria uma situação pro homem, verdade. que o homem não chora, o homem não, né? Exatamente. Mas e aí? Aí você passou por esse processo, você criou todo esse ambiente e você estava falando que você se fechou. Me fechei. Se fechou em que sentido você fala? Você, tipo assim, se fechou pra tudo? Com relação a relacionamentos afetivos, eu não sentia segurança de me relacionar, de ter um parceiro, de ter um namorado. Então, essa parte de relacionamento, realmente é como se eu tivesse criado uma barreira. E um relacionamento que eu tive, que eu acabei me apaixonando por essa pessoa, isso me fragilizou bastante, porque até então, como eu tinha uma fortaleza... Você achava que você era super mulher, que você era a Mulher Maravilha? Isso. E aí, como a fortaleza foi rompida, eu fiquei vulnerável. E nessa vulnerabilidade, eu me senti muito frágil e eu não soube lidar com essa fragilidade toda. E foi onde eu busquei ajuda. Então, foi ali mais ou menos uns 40. Por quê? Porque aí eu estava passando por um momento onde a empresa estava passando por um momento de redução de pessoas, mais atividades, tudo aquele ambiente de pressão por resultado, passando por uma desilusão amorosa, financeiro abalado, profissional. Sim. E aí eu entrei tudo pipocando. E aí eu entrei num princípio de crise do síndrome do pânico. Então, assim, meu coração disparava. Eu fui atrás de psicólogo, de psiquiatra. Quando foi receitado a medicação, né, que foi tarja preta, tudo. E aí foi onde eu busquei ajuda de terapia. Porque eu falei, bom, mas eu já vou entrar direto, assim, com uma medicação. E eu fui buscar a ajuda de uma terapeuta. E essa ajuda dessa terapeuta me abriu para esse universo de buscar essa minha autoavaliação, minha autoajuda. Ela trabalhava com reiki, com cristais, com constelação familiar. Sim. Então foi... Vendo o movimento dela, o consultório era uma gracinha, sabe? Os mantras no fundo, então era uma gracinha. Então, assim, aquele ambiente, eu me sentia uma paz quando eu ia lá e aquilo começou a me movimentar uma coisa diferente em mim, uma curiosidade. Entendi. Ô, Vânia, quando você fala assim, dentro do trabalho, ali, indo assim mais ou menos pro relacionamento interpessoal, você acha que você vivia dentro dessa bomba porque você, ali dentro do seu trabalho, você sofria uma pressão. Aí quando você saía de lá, você tinha uma outra, entre aspas, situação também delicada para resolver? E você não tinha, tipo assim, aonde você
se plugar para poder recarregar a sua energia? É isso? É nisso? Exatamente. Exatamente. Era esse o cenário, Ana. Você descreveu perfeitamente. Porque dentro do trabalho, é normal a demanda de pressão, né? Só que eu saía do trabalho, e não estou falando que tudo isso era referente à minha filha, porque até aí ela já estava maior e tal, mas aí tinham outros fatores que estavam atrelados a isso, fora do ambiente de trabalho, né? E aí a decepção amorosa, porque a decepção, ela pesou bastante, né? Porque, querendo ou não, como eu estava vulnerável. É porque talvez você achou que ali fosse o seu refúgio, né? Era o que como não foi, como também não aconteceu, isso também acrescentou na hora de você buscar uma terapia, uma ajuda. Acrescentou, porque foi um período de parecer uma bola de neve. Só uma curiosidade, assim, pra você falar pra todo mundo, que eu tenho certeza absoluta já da sua resposta. Mas assim, ó, você parava, porque isso todo mundo fala, você parava pra pensar assim, nossa, por que será que isso acontece comigo? Por que será que comigo? Todo mundo tá ali vivendo o conto Doriana, mas por que eu tô naquele bom? Sim, sim, porque você vê aqueles relacionamentos de novela, né? E acho que o Instagram, né, as redes sociais, elas colocam muito, né? Assim. E a Disney também, sabe? Eu falo isso pra minha filha. Eu acho que a Disney colocou na nossa cabeça uma história dessa Cinderela, dessa princesa que vai vir... Vou dar um spoiler pra vocês, Eu vou montar um vídeo falando sobre isso. Eu comprei um livro que conta eu vou fazer um resumo desse livro pra tirar essa ilusão de Cinderela. Sim. E todo mundo virar Fiona do Shrek. Pra todo mundo entender como é de verdade um relacionamento. Mas e aí, voltando a você, fala. Não, e aí, até falando sobre isso, porque nós chegamos a fazer... Eu cheguei a fazer sessão ano passado com você, né? A gente chegou a fazer um ciclo, tudo. Olhamos pra isso, né? Olhamos pra isso, assim, você me ajudou muito. E o que acontece? Naquele momento... eu tinha duas figuras muito fortes e conflitantes dentro de mim. Que uma era a figura da Mulher Maravilha, que nos anos 70 ela era aquela mulher forte, né? Invencível. Então, uma era a figura da Mulher Maravilha, independente, que ia, resolvia e não precisava de ninguém. E a outra era dos personagens da Disney, a Cinderela. E então, tava a Bela Adormecida. Havia um desequilíbrio aí. Porque ao mesmo tempo que era forte, era autossuficiente, autoindependente, mas ao mesmo tempo você também buscava um relacionamento do conto de fadas, que era aquela que o homem era perfeito, que o homem... E aí quando você sofre essa desilusão, realmente você olha e fala assim, nossa, mas por que comigo? Porque parece que tudo tem um script, né? É aquele passo a passo, bonitinho. E comigo não foi assim, então onde eu errei? O que eu fiz de errado? Então, assim, realmente você houve esses questionamentos em si. Eu passei por eles. E eu falo, quando as pessoas perguntam, comentam sobre o meu relacionamento, enfim, tudo, eu falo, gente, mas eu comecei exatamente com a mesma pergunta. Por que comigo? Por que pra mim relacionamento não funciona e pros outros funciona? Eu também fui buscar ajuda por conta disso. Você aconselha as pessoas a buscarem ajuda para se entender? Muito, muito, porque faz toda a diferença. Até para emagrecer. Um atleta, porque quando o atleta quer performar melhor, ele busca ajuda de um profissional. Uma atividade numa academia, se você está sozinho, os aparelhos estão lá, você vai fazer sozinho, mas o resultado vai demorar mais. Sim. Né? Agora, se você tiver um personal, um acompanhamento mais... personalizado para sua necessidade, o seu resultado é diferente. Você consegue em menos tempo. Entendi. Então, ter o acompanhamento de uma pessoa especializada, uma pessoa que já fez aquele percurso, ela já sabe o caminho das pedras, ela vai enxugar alguns pontos para você, vai te dar mais clareza, faz todo sentido. Ô, Vânia, foi através dessa dor que você quis mudar de profissão, que você ia pra terapia. Conta pra gente essa transição aí. Isso, e foi lá em 2017, então eu comecei a estudar muito, então comecei com coaching, fui coach, analista de perfil comportamental, fui para terapias como Reiki, Theta Healing, barras, então eu fui entrando ali nesse universo e curiosa, e fui, só que tudo para mim. Até então eu não estava olhando nada para atendimento, era olhando para as minhas questões. Então, eu fui olhando para minhas questões, tanto que
que fez total sentido para mim foi a análise de perfil comportamental, porque quando eu entendi qual que era o meu perfil comportamental e como eu entendi que cada pessoa tem um perfil dominante e é necessário interpretar, entender esse perfil para você se conectar, para você evitar conflitos, isso também fez toda a diferença. Então, foi aí onde eu comecei o meu processo. E aí agora foi esse ano que eu finalizei, não finalizei porque a gente nunca para de estudar, mas agora é constelação, que era um dos meus objetivos maiores, né, constelação, e fiz pós também em psicologia para reforçar também toda essa área de humanas que eu estou fazendo. Ô Vânia, a gente batendo papo antes, conversando, né, daquilo que a gente ia falar, você virou e falou assim pra mim que é algo que te incomodava muito, que você percebeu que te incomodava muito e que dentro nessa tua busca de autoconhecimento você localizou, era o controle das coisas. Sim, você lembrou bem. Era tipo assim, que você queria controlar tudo, que a falta do controle era onde te pegava. Conta pra gente essa história. Eu realmente, eu tô trabalhando, né? Porque às vezes a gente, como é algo mais forte do que a gente, tem horas que você volta para um padrão. Então, o controle é algo maior do que eu conseguia lidar. Então, mesmo nas sessões, aquelas sessões quando falava assim, para fechar os olhos, visualizar, eu ficava assim, internamente questionando, tá, mas e aí, o que vai acontecer? Mas depois? Então, assim, querendo controlar a sessão, né? E teve uma sessão até de hipnose também que eu cheguei a fazer. E durante a sessão, quando o terapeuta, que era o Gilberto, meu amigo, ele começou a fazer o meu processo, eu não me deixava entrar, porque eu ficava, e se eu ficar aqui, depois como que eu vou sair daqui? Porque era o meu cérebro o tempo todo no controle. E aí, um dos recursos que eu busquei foi a ayahuasca, né? Que eu acabei indo realmente para uma sessão de ayahuasca, porque eu queria acessar algo mais profundo em mim, aonde eu tirasse esse meu consciente do controle. Então, quando eu fui para uma sessão, eu fui com essa intenção de tirar o controle do meu consciente, para que realmente o meu inconsciente ele me mostrasse aquilo que eu estava precisando olhar. E aí foi bem profundo e foi um dos movimentos maiores assim que eu fiz para realmente sair do controle, porque eu era em algumas situações até aquela tia chata de ficar controlando o sobrinho, de ficar controlando a filha, de ficar monitorando. Assim, não dá paz, sabe? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Falei assim, qual é a parte negativa de você querer estar no controle de tudo? Que parte que você sofria? Porque assim, eu vejo que a nossa geração é uma geração que tem a maioria das pessoas vão falar que quer controlar, que quer, né? E é difícil realmente a gente soltar. A gente sabe que é difícil soltar aí para poder ter mais leveza, né? Eu acho que por conta da nossa geração, de como a gente viveu, né? Porque a gente viveu numa geração que as coisas foram muito tranquilas para a infância. Mas para a infância dos nossos filhos já não foi. A gente já teve que assumir um controle disso aí, né? Assim, a gente teve que se posicionar no controle. Então, assim, qual que foi para você, assim, a maior dificuldade quando você descobriu que você tinha esse controle, que você era controladora? Assim, quais foram os relacionamentos que afetou? Foi principalmente com a minha família, né? Minha família. Porque nós somos em seis irmãos hoje, né? No quintal com a minha mãe. E sobrinhos. Então, assim, ao total são quase 19 pessoas, né? Só nesse núcleo. E tem mais cinco irmãos que são por parte do meu pai, que estão na Zona Leste. Mas nesse núcleo que nós temos mais proximidade, que a gente tem mais proximidade no dia a dia, eu era aquela pessoa mais, vamos colocar, chata. Sabe, chata. No popular, assim, sabe? Mais chata. O controle te trouxe chatice. O controle me trouxe chatice. Então, e aí, como eu sou mais velha, vem os adolescentes com outra mentalidade. E aí a tia chata olhando para os adolescentes e questionando e pontuando o
que ela entende que é certo, que é errado, que tem que ser do jeito dela, sabe? Então, minha filha também, então assim, muito controle, muito controle, por conta até do próprio cenário, eu também fiquei muito insegura para muitas coisas. Até com a minha mãe também, sabe? Na relação com a minha própria mãe, quando eu constelei, eu vi que eu estava maior do que minha mãe, porque esse controle ele vinha de uma disfunção que eu estava na relação. Eu estava maior que minha mãe. E isso traz toda uma disfunção para a relação. E no serviço, na empresa, eu trabalho com qualidade, consultoria, né, de qualidade ambiental e gestão de projetos. É uma área onde eu realmente tenho que fazer controles. Eu faço realmente gestão. E por até aí eu não tinha muita clareza do meu perfil, esse controle que eu era cobrada no meu ambiente profissional, eu levava ele para o ambiente pessoal, familiar, só que de uma forma negativa. Porque não era o meu perfil dominante. O seu perfil dominante? Dominante, né? Não era aquilo que é natural meu. Então, era forçado, porque E quando é algo forçado, as pessoas percebem, porque aí realmente você é chato. Porque quando você é um dominante, mas é um dominante natural, as pessoas já até sabem que é natural seu. Agora, quando você não você está forçando, as pessoas também percebem, e você começa a ser chato. Sim, mas você sabe, Vânia, olhando aí para isso, que é um ponto que a gente tem que ver também, é que a gente não consegue se desligar por completo, né? Você já estava no automático. Por isso que você entrou praticamente na síndrome do pânico, tudo que você não desligava. Você não conseguia sair do seu trabalho, falar assim, não, eu deixo a Vânia do trabalho aqui e ir pra Vânia lá. A gente sabe que nós somos a mesma pessoa, que a gente está exercendo a mesma função. Mas aí, para você ver que o seu controle estava tão disfuncional, que você não tinha controle. Olha só, aí quando você passa para olhar, você não tinha controle nenhum em dizer assim, não, a partir daqui eu não vou ser assim. Eu entrei na minha casa, não quero ser assim. Exato. Então, o controle estava totalmente disfuncional. Era. Eu perdi o controle do meu controle. Exatamente. Você perdeu o controle do seu controle. Exatamente. Tava fora de controle. Exatamente. Ô, Vani, quando que você se pegou, assim, que você olhou e falou assim, não, agora eu tô na posição maior que minha mãe? E que situação que você olhou que você falou assim, não, gente, tem algo errado aqui que eu preciso botar cada um no seu lugar? Tiveram algumas situações onde eu saía de casa e depois voltava para casa. Saía de casa e voltava para casa. Eu estava entendendo que esse movimento de voltar... Sair que você fala com mudança. Com mudança. Mudança de caminhão, de tudo. De tudo. Você ia para um apartamento e depois voltava. Isso. Eu estava entendendo que esse movimento, ele estava comunicando alguma coisa que eu não estava percebendo. E eu me questionei, eu falei assim, não, eu tô repetindo muito esse padrão. Esse padrão tá começando a querer comunicar alguma coisa que eu não entendi ainda. E casa tem muito a ver com mãe, né? Sim. Casa, até por questões até da própria constelação, então o útero, a casa, esse aconchego. Então voltar é como se fosse algo ainda a ser resolvido. E quando eu voltei para casa da minha mãe em 2015, eu voltei já com esse olhar, já de cura, sabe? Eu falei assim, não, já que eu tô tendo que voltar, mas eu vou voltar, mas eu vou olhar para essa cura. E eu voltei, eu já fiquei menor ali, mas eu ainda estava disfuncional, porque eu ainda não tinha olhado para essas questões com mais profundidade. Mas eu sabia que eu tinha que resolver, moer o orgulho, sabe? Que é uma palavra que eu venho ouvindo muito ultimamente. Tinha que moer o orgulho de alguma forma, alguma coisa que eu não, num nível inconsciente, eu ainda estava repetindo. Então, quando essas idas e vindas saindo da casa da minha mãe, quando eu voltei, em 2015, aí realmente eu olhei para isso. E aí depois eu saí de novo. Só que aí eu comecei a repetir esse padrão com a família. Eu estava ali repetindo um padrão de controle. Eu falei, bom, fisicamente, ficar aqui me coloca nesse lugar de ficar tentando controlar. Então, o ideal é que eu me afaste. Então, foi aí que eu me afastei. E com a minha mãe, ela testou positivo para Covid ano passado.
Ela ficou 15 dias internada. E quando ela foi internada, todos nós, os filhos, a gente via ela como se fosse um ursinho, em defesa. Ela não vai conseguir ficar lá, ela não vai dar conta, sabe? Vocês não tinham noção da força dela? Não tinha. E aí, no dia que ela saiu assim, plena. Parecia que ela estava no spa, sabe? Assim, ela saiu plena, falando que... E foi no hospital público, a gente só tinha uma chamada por semana com ela. Mesmo assim, ela falou que foi ótimo o tratamento que ela teve, sabe? A história que ela conta da história, que foi como ela vivenciou, né? Porque cada um tem a sua versão do que vive. Então, pra ela, aquilo fortaleceu ela. E ela saiu maior. E com aquilo, aí eu fui olhar. E aí eu realmente parei pra constelar minha mãe. E aí, porque até então eu ainda tava vendo ela pequena. Porque mesmo ela indo pra Você tava colocando no tratamento, ela achava que ela não ia dar conta. Que ela era indefesa. Ela era sua filha, né? Ela era minha filha. Porque o relacionamento estava invertido. Estava invertido, exato. Exato. E foi exatamente isso que constatou na constelação, Ana. Porque como eu estava maior que ela, eu estava como se eu estivesse sendo a mãe dela. Eu estava maior que ela. Eu não estava no meu lugar de filha. Porque no lugar de filha eu sou pequena no sistema. Então, como eu estava nesse lugar, olhando e julgando, falando, interpretando as decisões dela, como eu estava nesse lugar questionando as decisões dela, então eu estava me colocando maior que ela. Tá. A Cris está falando aqui que nós temos áudios. Vamos lá, Cris. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vânia. Eu estava aqui ouvindo vocês e eu me surpreendi muito com alguns relatos da Vânia, porque eu sou... É engraçado como eu me vejo, né, na situação dela também. Eu sou uma pessoa muito controladora e eu tenho que trabalhar isso muito em mim. Então, olhando isso numa outra pessoa, você acaba vendo alguns pontos em você que você precisa melhorar. Eu acho muito interessante. Agradeço a pauta de hoje, que eu acho muito bacana. Me chamo Joyce, da Chique, uma parceira aí da Ana. Beijo para vocês todas, Cris. Um abração para todas. Ai, Joyce, que linda. Essa é uma fofa, Nossa, eu vou te apresentar, Joyce. Você vai adorar ela. Sim. Pode? Olá, eu me chamo Jéssica e eu queria fazer uma pergunta para a Vânia. Como eu me identifico se eu sou uma pessoa tóxica? Entre relacionamento amoroso, familiar, amizade, no trabalho. Eu gostaria de saber como eu posso me identificar se eu estou sendo tóxica com o próximo. Você quer responder? Pode responder. Mas essa eu vou precisar da sua ajuda, porque envolve... Eu vou falar a minha opinião, o que eu acho. O que eu vejo, da forma que eu vejo. Geralmente, quando a pessoa fala assim, eu tô sendo tóxica, aí já é um ponto positivo. Porque ela já tá no consciente dela. Ela já tá olhando e vendo que as relações dela não tá dando certo, né? Todas, né? Em volta, do jeito que ela falou, interpessoal e intrapessoal. Então, isso já é um ponto positivo para ela ir buscar alguém para ajudar ela. Porque eu vejo da seguinte forma. Nós temos um ponto cego. Sim. Nós temos um ponto cego que a gente não enxerga. Os outros enxergam. Sim. E se você está aberta a melhorar, se você está aberta à mudança, você precisa saber ouvir esses pontos cegos. Trazer ele para os pontos abertos, né? Olhar de verdade. Porque se uma pessoa fala, Vânia, você desconfia. Mas 2, 3, do mesmo assunto, aí você já levanta a antena e fala, não, realmente tem alguma coisa comigo que não está funcionando. Então, não é que ela seja tóxica, talvez seja um ajustezinho aí que ela precisa para poder trazer mais resultado, tipo assim, trazer mais... talvez seja resultado nesses relacionamentos, né? A funcionalidade nessas relações, né? Sim. Não sei, o que você acha? Não, e perfeito, e porque o que acontece? Comigo, eu comecei a perceber que eu tava sendo tóxica nos meus relacionamentos. Sim. Porque à medida que eu tava ali naquele controle, tudo ser do meu jeito o tempo todo, sufocando quem tava perto, você começa a ver as pessoas se afastando. As pessoas, às vezes,
o comportamento, você percebe o olhar, você percebe a resistência nas pessoas. Então, e se você está aberto a realmente olhar para sua melhora, para você ser uma pessoa melhor, para você se relacionar melhor, você vai ouvir e você vai buscar essas melhoras. Sim. Agora também, é que essa palavra tóxica, Você não curte? eu não curto tóxica, porque eu acho que hoje em dia tá tendo muita polaridade, né? Então, dependendo às vezes fala ácida, uma pessoa ácida, uma pessoa tóxica. Então, são palavras assim que eu não gosto muito, porque para mim não ressoa. Eu prefiro olhar para situações que são mais leves para a pessoa e pontos que ela precisa trabalhar um pouco melhor. Mas todo mundo, né? Quando coloca tóxica, parece que é uma coisa, é uma pessoa... Não sabe por que acontece? Quando você fala tóxico, você já lembra de relacionamento tóxico abusivo, já te leva para uma negatividade, é isso. Talvez que soa no seu ouvido. Mas essa posição que ela falou de tóxico, não foi tão assim... Não, não é dela, não. Eu falo assim, no geral, o uso da palavra tóxico, principalmente eu vejo muitos posts no Instagram, né? E aí as pessoas ficam, será que eu sou tóxica? Será que eu não sou? Mas não tem um direcionamento para saber, para interpretar isso aí. Né? Tem mais? Olá, tudo bem? Boa tarde, eu me chamo Lili. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Vânia. Vânia, eu não aceito uma mudança facilmente. Eu digo mudança financeiramente, mudança de rotina, mudança no trabalho. Gostaria de saber o que eu posso fazer para me identificar e saber como lidar com a mudança. Olá, buenas noches. Depois é o próximo. Fala, Vânia. Mudança, resistir à mudança hoje em dia é algo que a gente tem que olhar muito para isso, né? Até porque a própria pandemia foi um convite global para que a gente se adaptasse o quanto antes para muitas situações. E quando a gente resiste muito a uma mudança, a tendência é que a gente comece a adoecer, porque o ideal não é você resistir à mudança, mas você se adaptar o quanto antes a essa mudança. E saber como passar por isso. Como passar por isso. Faz toda a diferença, porque mudança vai existir. A mudança ela vai acontecer, Vai acontecer, não tem como fugir disso. Nós somos seres em constante mudança, Exatamente. aliás, né? Então, quanto melhor você se adaptar a essa mudança e de forma que seja leve, que seja uma construção para você, para os seus relacionamentos, e que você veja algo de crescimento nessa mudança, vai ser o melhor. Sim, e olhar também, às vezes, olhar para uma questão assim, por que eu não quero mudar? Por que eu não quero mudar? A pergunta é, por que eu não quero mudar? E aí a pessoa vai... Senão que você pergunta pra você, que nem as afirmações. As afirmações. As perguntas, né, de afirmações que você me ensinou, você lembra? Falar sobre afirmações. Por que eu não quero mudar, né? O que isso traz quando você faz a pergunta? Porque... Por que eu escolho ficar onde eu tô? O que me traz, né, ficando aqui? O que me traz ficando aqui? Qual o medo do que eu vou encontrar do outro lado, né? Porque existe muito medo às vezes. E o medo, ele não tá para paralisar. O medo, ele vem para mostrar que você precisa tomar algumas precauções para o que vai vir pela frente. Mas ele pra não te vem alertar, para né? te alertar. Mas ele não vem para paralisar. Então é olhar para isso. Pode ir. Oi, meu nome é Sandra, eu moro em São Paulo. Gostaria de perguntar para a Vânia qual das terapias que ela fez até agora que fez mais sentido para ela. Boa noite. Qual é a terapia que mais fez sentido para você? O coach foi um divisor de águas, né? Porque foi onde eu comecei. Então, o coach, ele olhar para o estado atual, o estado desejado, plano de ação, né? Então, metas, objetivos. Então, o coach, e ele, principalmente como eu atuo nisso, né? Em consultoria, assim, isso me ajuda muito, o coach. Perguntas, né? Focar nas perguntas. E a constelação. Eu também sou suspeita a falar, porque para mim também a constelação familiar, para mim também, ela foi... aí foi o outro divisor, porque... me trouxe um outro prisma para as questões de família, antepassados, históricos, até do nosso país, enfim. Aí abriu mais. Aí você aprendeu a se relacionar com as pessoas, né, Vânia? Aí eu aprendi mais.
Pode ir. Boa tarde, meu nome é Aparecida e eu queria fazer uma pergunta para a Vânia. Eu queria saber qual foi o maior desafio que ela já superou. Boa noite, Deixa eu pôr esse. Põe o dele. tudo bem? Eu sou Abraham da Espanha e estou escutando o programa Relacionamento.com com a terapeuta Ana Saran. Um saludo muito grande para você, adoro muito você. E a convidada de hoje, a Vânia do Nascimento. Vânia Nascimento, desculpa aí. Um saludo para a terapeuta também. E um saludo muito grande para todos vocês, muito sucesso. E adoro muito esse programa, tá? Um saludo muito, muito grande desde a Espanha, desde Barcelona, Catalunha. Ai, que legal, hein? E também quero invadir esse momento para saludar o diretor da Rádio Élite e do programa, de todos os programas dessa maravilha de Rádio Élite do Brasil, São Paulo, o meu queridíssimo Luiz Cancan. Eu adoro muito você e você é muito importante para mim e adoro muito, muito, muito você e a Rádio Élite. Muito sucesso. Que legal. E aí, Vânia, qual que foi o maior desafio? O maior desafio foram os lutos. Porque o luto da minha filha, né, que foi a Geme lá, então quando foi esse primeiro luto que eu vivenciei, então foi um período muito difícil. O luto do meu pai e recentemente o luto de uma tia que ela representou, foi uma figura muito importante para mim. Então o luto, ele é algo que mexe muito para superar, para você aceitar. Sim. Relacionamento com o luto é delicado. É bem delicado. Então foi... E por mais que eu fale que supere, né? Às vezes ainda tem algumas situações sim, volta porque você viveu com a pessoa, né? Você teve um relacionamento com a pessoa. Por isso que eu falo que relacionamento não é só afetivo. Você sente que você teve uma relação com a pessoa quando ela vai... Aí você presta atenção no que é um relacionamento. Porque parece que são essas partidas, né? Essas partidas que... Repentinas. Exatamente. Então essas despedidas sem... né? Que você não vai ter mais. Deixa eu só falar aqui das pessoas que estão nos ouvindo. William de Sorocaba, Carla da Moca, Patrícia de Santo André, Nerivan de Salvador, Edneia de Santo Amaro, Débora de Sapopemba, Gabriela de Recife, Camila do Jardim Ângela, Thelma do Rio de Janeiro, Kelly de Diadema, Regina da Vila Romana. Gente, eu vou passar o WhatsApp aqui da rádio, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, quiserem mandar um áudio, é 11 99 8709 182. 99 870 9182. Aí tem umas perguntas aqui também. Ó, por que todas as mães gostam que a sua filha seja uma princesa? Débora da Vila Maria Alta. Quer que eu responda? Eu acho que é porque a mãe gostaria de ser uma princesa e ela não foi uma princesa, né? Então ela é mais do que natural que você queira o melhor para sua filha daquilo que você teve. Ou que você não teve, né? Daquilo que você não teve, né? Exatamente. Que é melhor. Ela quer tá projetando, melhor. Né? Fica projetando, às vezes, na criança, e aí a criança já cresce com o peso de que ela tem que casar, que ela tem que se relacionar com o príncipe. Então, olha aí, o peso da Cinderela. O peso da Cinderela. Você entendeu? E, igual o meu pai. Meu pai, ele projetava muito em mim que eu tivesse formada, porque ele não teve acesso ao estudo. Então, ele projetava em mim uma filha formada, uma filha que tivesse nível superior completo. Exatamente. É uma projeção. É uma projeção que a gente faz nos filhos. O meu pai, por exemplo, sabe que ele falava pra mim que a gente tinha que se formar porque vai que, olha só, vai que você case com alguém que não dê conta de sustentar ou que você se separe e tem como você se virar. E aí, o que aconteceu comigo? O que ele projetou. O que projetou. Você casou, inconsciente. Por isso que é constelação. Eu não vou falar da constelação. Aqui, ó. Acho que estou com sintomas do síndrome do pânico. O que eu devo fazer? Assim, Helena da Lapa. O que eu vejo primeiro é buscar um profissional, um médico. Sim. Um médico, um psiquiatra mesmo. Você entendeu? Porque é ele que vai te dar o diagnóstico se é síndrome do pânico ou não. Sim.
Né? Você pode vir pra gente, a gente pode ali, como terapeuta, como psicóloga, você pode até identificar, mas diagnosticar mesmo síndrome do pânico, aí tem que ser um médico. Um médico, né? É a mesma coisa que uma pessoa que também queira buscar perda de peso, tudo. Por mais que a gente ajude no trabalho emocional, também tem que ter o trabalho de um nutricionista, de um personal. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, Isso, né? exatamente, exatamente. Tem mais áudio? Boa tarde, meu nome é Aparecida e eu queria fazer uma pergunta para a Vânia. Eu queria saber qual foi o maior desafio que ela já superou. Esse aqui foi do luto, né? Que a gente do luto, que já respondeu, Tá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Neri de Penedo e queria saber um pouco da experiência de vocês com a hipnose clínica, o que trouxeram de resultados e como vocês indicariam isso para os seus clientes? O Gilberto, ele foi um hipnoterapeuta que eu passei até por sessões com ele também. E justamente quando foi durante as hipnoses, enquanto eu estava no processo, indo lá no inconsciente, fechando os olhos, eu ficava ali no controle. De tipo, eu vou indo lá e aí se eu não volto, e o que acontece? Então, pra mim, e aí aquela hipnose também de entretenimento que mostra na TV, né? Aquilo ali também mexe muito porque você fica... Eu achava que ia acontecer aquilo, que depois eu ia perder o sentido, que eu não ia entender o que estava acontecendo, só que não. O tempo todo você está ali, você está acompanhando tudo, porém você vai acessando algumas memórias que vão vindo. Mas o tempo todo você está presente, consciente. Então, foi uma experiência muito interessante, sim. Porque as pessoas ainda têm preconceito com a hipnose em achar que é aquilo que elas veem na televisão, da forma que as pessoas... da forma que as pessoas conduzem, né, a hipnose. Eu, particularmente, eu nunca fiz, né, hipnose, mas só cheguei até a meditação, né? Mas para você que teve a experiência, foi bom? Foi bom porque justamente ela me ajudou também nesse... No abaixar do controle. Do abaixar do controle. Tem mais áudio, Cris? Boa tarde, Ana Saran. Boa tarde, Vânia Nascimento. E aos ouvintes. O programa de hoje me interessa muito. Estou ligadinha aqui do começo ao fim. Vou te contar rapidamente. Eu morei 28 anos em Fortaleza, 6 anos em São Paulo. E eu estava indo bem em São Paulo quando eu tive que largar todos os meus compromissos, que são muitos, porque eu sou cantora profissional, eu sou artesã, eu sou radialista, hoje radialista, né, que é uma oportunidade que me foi dada pela Rádio Elite. E eu tive que me transferir para Teresina por tempo indeterminado por conta da saúde da minha mãe. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, com a minha família. E hoje, aqui, já há 1 ano e 2 meses cuidando dela, ela tem graves problemas de saúde. E eu entendo que nada no mundo é mais importante do que a minha mãe, a convivência com ela aos 86 anos, que não é fácil. Já cheguei a pensar em fazer um curso de cuidadora de idosos para eu poder administrar melhor as questões. É uma tarefa um tanto difícil, não impossível, mas eu considero que é um grande aprendizado na minha vida. Eu acho que eu vou sair daqui formada nessas questões, não que eu ainda não tenha que aprender, que a gente está sempre aprendendo, porém, é um aprendizado muito grande. E, às vezes, eu me pego, assim, pensando decisões que eu tenho que tomar ou em questões que eu tenho que resolver. E, às vezes, eu me perco um pouco nessas questões, mas eu acabo resolvendo. E é muito importante para mim esse tema. Eu pretendo aprender muito nesse programa de hoje. Muito obrigada pelo programa de hoje. Está sendo muito importante para mim. Ai, que linda, porque realmente... sabe o que acontece? Assim, as pessoas ainda romantizam muito essa relação com a mãe. Sim. Que a gente tem que se dar super bem com a mãe. A gente tem que respeitar.
Respeitar. Respeitar. Não adianta você gostar da mãe e falar que ama a mãe e não respeita a mãe. Exato. Então é respeitar. Esse movimento que eu acho que ela fez de ir lá e cuidar da mãe e tudo. E ela ainda se diz que falou que vai arrumar vai virar cuidadora, né, da mãe. Isso eu vejo também como se fosse esse romantismo todo, né? Porque eu sou filha, mulher, porque tem isso também, né? Tem isso também. Que como, você que é mulher, você que é a filha, você que vai lá e cuida, né? Existe isso ainda. E ainda mais aonde ela está, né? Para onde ela for. Tem muito isso. Então, e eu entendo também que ali ela deve estar aprendendo muita coisa. Muita coisa. Ali, além dela estar nessa posição, ela está aprendendo, eu acho assim, e desenvolvendo tanta coisa que depois ela vai contar. Depois ela vai contar. Ó, tem mais... Tá, deixa eu só pôr aqui, ó. Bruna de Curitiba, Heloísa de Manaus, Cristina do Rio de Janeiro, Denise de Mauá, Janice do Rio Grande do Norte, Simone de Sapopemba, Edna do Ipiranga, Sofia da Lape, Joana de Sergipe. Tem mais áudio aí? Nossa, hoje nós estamos cheios de áudio. Boa tarde. Aqui quem fala é a Maimã da cidade de Santos. Quero mandar um beijão pra você, Ana. Um beijo. Também quero mandar um beijão pra convidada Vânia. Um beijo pra ela. E também quero mandar um beijo especial para o Cancan. Um beijo pra ele. Amo muito ele. Estou com muita saudade dele. E também quero mandar um beijo pra diretora Cris. Um beijo pra ela e amo muito ela. Beijos da Mai. Beijo da Mai. Ela é uma fofa, a Mai também. Olá, minha pergunta para você, Vânia. Como é ter uma filha especial que requer atenção especial e sem a presença paterna? Porque já que tem que trabalhar e conseguir produzir com eficiência, né, é muito difícil porque as empresas até não contratam, tendo em vista que as mães acabam precisando faltar para cuidar dos filhos. Como foi seu momento nessa situação? Como foi ter que trabalhar, ficar 8 horas fora de casa, com uma criança especial e sem o pai para ajudar? Foi um grande desafio, realmente, porque como a Alana, ela foi começar a andar com quase 5 anos. Ela foi pular com 11 anos. Então, foi um processo onde o diagnóstico dela é que ela ia ficar numa condição vegetativa e numa cadeira de rodas, e isso não aconteceu, graças a Deus. Mas porque houve estímulos para ela, né? E esses estímulos ao longo do desenvolvimento foram intensos. Então, eu só consegui tudo isso mesmo porque eu tive a minha mãe. E foi até um movimento também muito interessante. Por quê? Porque como também houve essa disfunção, né? Por quê? Porque como eu estava como sendo a mãe da minha mãe, eu estava maior que minha mãe, a minha filha foi para um lugar de filha da minha mãe. Então, minha mãe cuidava da minha filha. E você veio ser a avó da sua filha, né? Porque cria uma disfunção, né? E aí esse afastamento entre eu e a minha filha e essa aproximação da minha mãe, porque minha mãe começa... Aí nessa situação, a avó começa a cuidar do neto como se fosse um filho. E aí cria alguns atritos. Mas tudo isso foi o que colaborou para que eu realmente percebesse que estava muita disfunção e eu buscasse ajuda. E realmente... E uma coisa também que eu gostaria muito de falar é que um dos grandes desafios que foram vividos, principalmente pela minha filha na época, foram os bullying, né? Porque ela teve que ser mudada de escola para mais de 3 vezes, porque as crianças faziam videozinhos, faziam muita chacota. Então, você sabe que é a Cris, que veio aqui da organização, né? Personal Organizer, ela também falou sobre isso, desse bullying que o filho dela sofreu por ser autista. Então, porque ela também é um caso parecido com o seu, né? Que ela criou o filho sozinha, tudo, e ela conseguiu se desenvolver. Ó, eu vou ler aqui a nossa questão. Quero mandar um grande abraço para a Vânia e para a Anne. Gilberto Nery, aqui de Penedo, Alagoas. Ai, que legal, ele estava assistindo. Eu estava assistindo. Nós estamos quase no final já, chegando no final. Eu quero que você fale, Vânia, rapidamente sobre a importância do autoconhecimento. Qual foi a importância de você se autoconhecer para que você começasse a desenvolver relacionamentos mais saudáveis?
tanto intrapessoal quanto interpessoal? A importância foi total. Tá? Então, assim, olhar para o autoconhecimento, olhar para o meu autodesenvolvimento, contar com profissionais que me ajudaram no processo. E hoje eu estou nesse lugar também contribuindo com pessoas. Por quê? Porque eu cheguei nesse momento agora onde eu olhei e falei, tá, eu tive apoio, eu cheguei até aqui e agora está na hora de transbordar isso para as outras pessoas. Então, também estou nesse momento de transbordar. Então, olhar para o emocional, olhar para questões de comportamento, principalmente relações comportamentais, emocionais, relacionamento. As empresas contratam por conta do currículo e muitas vezes demitem por conta de comportamento. Então, no dia a dia, você tem um currículo tecnicamente maravilhoso, com N atividades que você executa. Só que quando você está sob pressão, quando você não tem inteligência emocional no relacionamento, você é desligado porque você não teve autocontrole para lidar com situações do dia a dia no mundo corporativo. Quando você não tem isso no relacionamento afetivo, os relacionamentos se desmoronam. Relacionamento de família, brigas de família. Agora a gente está passando aí, né, momentos de eleição. Quantas pessoas estão deixando de se relacionar por conta de partido político, onde deveria ser um momento de construir forças, as pessoas estão se separando. Então, assim, a inteligência emocional ela é a base. É a base. Então, tá. Ó, nós vamos fazer um sorteio aqui. Eu vou sortear uma limpeza de pele com a Deise Thaís, aqui na Zona Norte, tá bom? Na Vila Guilherme. O telefone dela é 11 99 55 08 708. Vou repetir. Ela é esteticista, né? E ela também é terapeuta. A Deise é uma fofa. O telefone dela é 11 99 55 08 708. Vamos sortear aqui, vamos ver quem vai fazer a limpeza de pele com ela. Olha minhas mãos, gente. Eu tô... aqui em São Paulo, aí tem que ser daqui de São Paulo. A Edna de Ipiranga. Edna, entre em contato aqui com a rádio no 998-709-182. Agora, a Vânia vai sortear uma análise de perfil comportamental. Então, aí, como pode ser no... Como é que fala? Online. No online, ó, só lembrando aqui, tá? Helena da Vila Maria, Débora de Belo Horizonte, Vanessa do Rio de Janeiro, Ana Paula do Guarujá, Vitória de Recife, Cláudia de Atibaia, Kátia de Salvador, Luna do Jardim Ângela, Camila da Vila Madalena, Gabriela de Santo André e Beth de Moema. Agora nós vamos misturar tudo aqui, você vai sortear, e aí a pessoa vai entrar em contato aqui com a rádio e a gente você vai analisar o perfil das pessoas, de quem for sorteado, hein? Essa análise de perfil comportamental, ela faz muita diferença, porque aí você tem uma análise 360. Análise como você, como é que fala? Você vai entender como você funciona e como que você pode se relacionar com as outras pessoas. Isso. Esse presentão aí. Ó, super mega presente, hein? Ó, você tá com eu hoje. Edneia de Santo Amaro. Então, a Edna de Piranga ganhou a limpeza de pele e a Edneia de Santo Amaro ganhou análise de comportamento com a Vânia. Tá bom? Vou falar sobre os nossos apoiadores. Sim. A Chique, né, que falou com a gente agora, Joyce. Ela trabalha com lingerie. Ela trabalha com lingerie, ela monta uma mala específica para cada cliente dela e manda entregar na casa, é bem bacana. O telefone dela é 11 9622 45182 e o Instagram dela é @Chique. Gente, é KI _. É chique o negócio dela. Doutora Ideli Naiski, que ela trabalha com saúde integrativa, ela é dermatologista. Outra fofa também, @Ideli Dermato Oficial, com 2 O, tá? Dermato Oficial. E ela resolve tudo, o que ela puder resolver dentro do consultório dela, ela já resolve. Não te encaminha para outros lugares, que maravilha. Entendeu? Então é bem legal. A Plaslu, que é a Ana Paula, ela também já veio aqui falar sobre relacionamentos de irmãos, foi bem legal. Nossa, que fofa que ela é. Ela comanda a ZN Sem Fome, eu sempre gosto de falar da ZN Sem Fome aqui, que é o projeto, acho que eu já até mandei pra você já, não foi? Já, falando de doação, de doação, isso, pra doar água. Olha, cada marmita com água sai R$8.
Se doar 2 marmitas, ó, são R$16. Que ajuda 2 pessoas. Ajuda 2 pessoas. Ela faz de 15 em 15 dias aqui ela distribui aqui na Cruzeiro do Sul. Uau. Né? Então, a água, às vezes as pessoas esquecem de colocar água, sabe? De doação de água mesmo. Então, o Instagram dela é @ZN Sem Fome, e lá tem o Pix para poder ajudar, tá bom? A Plaslu é uma fábrica de papéis toalha, né? De bobina. E o telefone deles é 11 98 606 5579. O site dela é www.plaslu.com.br, e lá você consegue enxergar todos os produtos dela, da Ana. Eu gosto de falar da Plaslu, mas eu gosto mais da ZN Sem Fome. Eu gosto mais da ZN, porque, na verdade, um projeto desse, né, não é pra qualquer um tocar, né? E ela toca a Plaslu mais o projeto da ZN. Ela toca os dois. Os dois, Uau, os sim. dois. Né? A Estilo Motores, que é do Carlos, na rua Mariquinha Viana, número 700, aqui na Vila Aurora. Falar com o Carlão, né, que ele faz o seu orçamento aí, e dá um desconto para quem falar que é da rádio. O telefone é 11 97079 9968. 11 97079 9968. Autoestilo Semijoias é com a Iris, ela é a proprietária. O Instagram dela é @autoestilo semijoias. A Iris, ela trabalha com atacado. Então, para aquelas mulheres que querem uma atividade complementar ou fazer disso o seu próprio negócio, né? Procura ela tem de 9 estados aqui no Brasil. Ela corre todo o Brasil vendendo as semijoias dela. São bem bonitas. Essa aqui, ó. Ai, não dá pra ver meu brinco agora. Eu vi a sua pulseirinha. É dela. É dela, linda. minha pulseirinha dela. Então, a Iris. O telefone é 11 99 34 89817. É 11 99 34 89817. Eu gosto de falar que nem, por exemplo, ela com a Chique, são 2 pessoas que há a possibilidade, vamos supor, às vezes a mulher está numa situação vulnerável, ela quer uma extra para poder sair de um relacionamento abusivo. Sim. Você entendeu? Sim. Chama elas, dá uma conversada e vê se, né, a possibilidade de criar uma profissão. Você ter uma profissão... Começar a independência financeira. A independência financeira acaba te tirando de um relacionamento abusivo. Então, às vezes, elas não têm noção, né, nem a Iris, não, eu tô falando nem a Iris e nem a Joyce, o que elas têm na mão para ajudar uma mulher que sofre de... Sim. Né? Então, assim, trazer isso para nossa consciência. A Casa Flores Decor, então o Instagram é @casaflores com K, tá, gente? Casa Flores Decor _ eles trabalham com assinatura floral, então eles trocam a flores toda semana na sua casa, se você faz uma assinatura como se fosse Netflix. O telefone é 11 98 3677 149. Então, se você faz lá a sua assinatura de orquídea, toda semana ela vai lá e troca a sua orquídea. Sua orquídea sempre vai estar linda. Olha que gostoso, não é? Aí a Tabita, que ela é proprietária da Casa Flores, mas ela é também advogada, e a especialidade dela é o INSS, né? São os auxílios. Né? Então, é aposentadoria, pensão. Se precisar de alguma coisa, procura a doutora Tabita, que ela também está no Instagram com @doutora Tabita. A Rafis, que é Indústria e Comércio Agroquímica, né, ela distribui para todo o Brasil, e eles fabricam aceleradores de borracha. O telefone é 11 59901 979, ramal 2121. A MS Agro, né, que está agora lá em Tocantins, com representação aqui em São Paulo, nova planta e distribuidora de defensivos agrícolas e fertilizantes. A sede é lá em Palmas, mas a representação aqui em São Paulo, tá bom? 11 97 29 82 196 e falar com o Anselmo. Bom, nós estamos chegando no fim. Quer deixar aí o seu Instagram para as pessoas te procurarem? Faz aí o seu merchan, que é sua hora, é seu momento. Bom. É seu momento. Então, o meu Instagram é vania_nascimento.projetos. Então, eu trabalho aí tanto na parte de consultoria de empresas, olhando para projetos empresariais, quanto para atendimentos terapêuticos, olhando para projetos individuais e com essa bagagem de constelação, coach, PNL. E se fizer sentido para você, pode entrar em contato, que vai ser um prazer
te ouvir e te auxiliar no seu processo. Atender essas pessoas, ajudarem, né, assim, a se curarem, que nem você se curou, sim, né, Vânia? Sim. Assim, eu gosto sempre de terminar dando uma frase, falando alguma coisa. E como eu falei aquilo no começo, né, do conhecimento, se você se conhece, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, só essa frase resume que o autoconhecimento, você se conhecer, se relacionar com você, que é o intrapessoal, e o interpessoal, que às vezes é seu inimigo, mas que o seu inimigo também é você entendeu? Porque muitas vezes é os seus sentimentos, tudo, a gente consegue se curar e começa a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, né? Então, a base realmente para a gente poder ter qualquer tipo de relacionamento é se conhecer, é entender como a gente funciona, né? Pessoal, então a gente está chegando no final. Semana que vem, quem vai estar com a gente vai ser a doutora Tatiana, cirurgiã dentista, odontopediatra e alinhadores, sabe aqueles negócios novos que tá colocando agora? Aquele aparelho transparente. Sim, ela trabalha com isso. Uau. E ozonoterapia. Nós vamos falar de um assunto bem gostoso, bem bacana, que é o beijo. Nossa! Pessoal, até semana que vem. Obrigada. Até. Rádio Elite acabou de apresentar Programa Relacionamento.com com a coach Ana Saran.